Olá, colegas, boa tarde. Espero que estejam bem, com saúde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos para a nossa última ação de formação da nossa Semana Pedagógica Integrada. E para encerrar muito bem, nós temos a honra de receber aqui a professora Acácia Kunzer. A professora Acácia, ela possui graduação em Pedagogia pela PUC do Paraná. Ela tem mestrado em educação também pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado em educação, história, política e sociedade pela PUC de São Paulo. É professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná, foi professora permanente do programa de doutorado em diversidade e inclusão social da Universidade Fevale, e atualmente é professora permanente do programa de pós-graduação em educação profissional do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte. É pesquisadora e docente da área de educação, com ênfase nas relações entre trabalho e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional, educação tecnológica, formação de professores, ensino médio integrado e formação inicial e continuada de magistrados e servidores que apoiam a prática jurisdicional. Então, é com muita alegria que recebemos a professora Cássia. Eu agradeço imensamente pelo aceite, né? Eu só gostaria de salientar que, inicialmente, a professora Cássia viria presencialmente, né, para essa palestra, mas, em função de um problema de saúde na família, né, a professora ficou impedida de vir presencialmente, mas muito generosamente, muito gentilmente aceitou estar conosco no formato online. Eu gostaria de combinar com vocês também, antes de passar a palavra para a professora Cássia, que nós temos um teto de horário em função de que a professora Cássia precisa viajar, ela precisa pegar um voo agora. Então, nós temos até, no máximo, 15 para 5, tá? Então, só dou esse aviso para vocês, aí perguntas, interações que vocês têm, vocês podem deixar no chat, que a nossa colega coordenadora de formação, a querida Ana Thaís, passa aqui para mim, eu passo para a professora Cássia, né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, agradeço imensamente, professora Cássia, a sua presença engrandece muito aqui o nosso evento. Estamos ansiosos e ansiosas para lhe ouvir sobre esse tão importante tema, né, que é o nosso maior percentual de oferta dos institutos federais, de acordo com a nossa lei de criação, que é a questão do ensino médio, né, no ensino médio integrado, que é a nossa maior fatia de oferta, né, uma temática muito importante e da qual carecemos sempre de formação, né, e especialmente nesse momento, né, que nós temos questões candentes aqui acerca do ensino médio. Então, muito obrigada, professora, receba nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração aqui, e estamos ansiosos e ansiosas por ouvi-la. A palavra é sua, professora, muito obrigada. Seja bem-vinda ao IFSC. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Disse, é do meu prazer em estar aqui com vocês, embora virtualmente, porque realmente nós tínhamos nos organizado para ir presencialmente, mas foi absolutamente impossível, né? Porque eu estou com um dos gêmeos com um processo depressivo, né? E aí eu não podia me ausentar. Como eu tenho que trabalhar, né? Porque daí preciso também garantir o feijão e o leite, e a escola e o material didático e os livros para os meus 5 netos, né? Aí eu me desloquei por esses dias aqui para o Tribunal de Justiça de Belo Horizonte e estou voltando para casa hoje, né? E aí já, né, nós vamos conversar por aqui mesmo, por uma sala que eu estou ocupando aqui bem tranquilamente, aqui na escola do tribunal, mas com a preocupação de que a gente nunca lembra, né? Porque tem carnaval. E aqui, como nós estamos no centro da cidade, a escola do tribunal, aí a polícia já está fechando as ruas aqui do entorno. Então, se eu não sair para o aeroporto às 5 horas, eu vou ficar presa aqui no centro e não vou poder sair. Então, já peço desculpas, né, por esse transtorno. E talvez, em função disso, eu não use todos os slides, mas eu faço uma síntese para que a gente tenha mais tempo para discutir, tá? E os slides ficam à disposição de vocês, né? Aí vocês podem compartilhar, utilizar, né? E quem sabe num outro momento a gente possa conversar com mais calma, né? Que
acaba que as coisas às vezes se empastelam. Mas vamos lá. Bom, a questão que nós nos propusemos a discutir hoje é para onde vamos com esse ensino médio, né? Porque havia uma expectativa bastante forte de que nós pudéssemos bloquear esta proposta do novo ensino médio. E vocês têm acompanhado, né? Todos os esforços que fizemos nos últimos meses foi infrutífero, né? E a gente tem praticamente certeza que ele vai ser aprovado do jeito como está. Inclusive, nós tínhamos conseguido uma ampliação da carga horária da formação básica junto ao governo, mas nós já temos notícias pelo relator que, né, não por coincidência, foi o autor do projeto de lei, né, que depois virou a lei do novo ensino médio, e ele já afirmou que não vai ampliar a carga horária porque tem que pensar nos filhos dos trabalhadores que precisam de educação técnica, né, como se a formação profissional estivesse pendurada no nada, né? Como se ela fosse possível sem fundamentos teórico-metodológicos. Mas, enfim, o que se coloca para nós como ponto de reflexão é que nós dificilmente, a não ser que aconteça algumas mudanças bem drásticas e inesperadas, nós não vamos contar com alterações, né? Então, o que nos espera aí pela frente é exatamente a continuidade desse modelo. Então, nós temos que refletir um pouco quais são as possibilidades concretas de implementação da nossa concepção, que toma o trabalho com o princípio educativo e, a partir daí, a organização do ensino médio integrado. Quais são as possibilidades que a gente tem, né? No pior dos cenários, que é a não alteração e, portanto, a permanência dessa proposta, né? Que já virou lei e que está aí nos atormentando o juízo, né? Então, podemos passar, Jefferson, o primeiro slide, né? E porque eu quero discutir com vocês exatamente por que essas coisas não mudam, né? Por que essa resistência a mudar, né? E não é só uma questão política, tem uma questão estrutural do ponto de vista ontológico que explica esta mudança da proposta anterior do ensino médio para esta proposta chamada flexível de ensino médio. Se nós não entendermos que há uma determinação da base material que sustenta essa proposta, a gente não entende a dificuldade de intervir nela, né? E a necessidade de nós ocuparmos os espaços de contradição para que a gente possa prosseguir naquilo que a gente acredita. Para isso, né, nós temos que pensar que, para essa discussão do ensino médio integrado, nós temos algumas categorias que são constituintes. A primeira delas é o trabalho com o princípio educativo, que está presente desde a criação dos institutos federais, né? E, embora haja várias interpretações dessa concepção gramsciana, a que nós temos utilizado, porque entendemos que a que melhor explica a realidade é que você vai ter um projeto pedagógico de educar tanto os profissionais mais da base quanto os de alto nível, né, que vai ser determinado não pelos políticos, nem pelos pedagogos, nem pelos professores, mas pela base material de produção, né? Então, é assim que nós entendemos que o trabalho com o princípio educativo, ele orienta a nossa organização curricular, né? Então, veja, a partir da mudança do regime de acumulação rígida para o regime de acumulação flexível, né, a forma de produzir mercadorias mudou. E, portanto, a regra do novo princípio pedagógico do trabalho é flexibilização. Exatamente porque é este princípio da flexibilização que caracterizou a transição do regime de acumulação rígida para o regime de acumulação flexível a partir do desenvolvimento da base microeletrônica. Não fosse a base técnica microeletrônica, a flexibilização não seria possível, né? Se ela é possível hoje, né? E é possível que um país árabe encomende para a Volvo 50 caminhões biarticulados que vão ser produzidos na região metropolitana de Curitiba, lá na cidade industrial,
É porque a base microeletrônica viabiliza, né, que haja essa encomenda e viabiliza a produção, né? Porque a partir da encomenda você vai ter o desencadear de toda uma cadeia produtiva de peças, né, e de transporte, de logística, que vai viabilizar que a Volvo produza esses 50 caminhões, 50 ônibus biarticulados. Então, nesse sentido, sem a base técnica da microeletrônica, a flexibilização não seria possível, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, há, né, no movimento do real, na base material de produção, o princípio da flexibilização como princípio dominante, né? E, portanto, é assim que a gente tem que entender a natureza dessa proposta. Essa proposta que a gente tem hoje de ensino médio, que não é o nosso ensino médio integrado, responde às necessidades do mercado, que se pauta pela flexibilização dos processos de trabalho, né? Portanto, é muito difícil a gente intervir para mudar essa realidade, porque ela é determinada pela base material, né? Pela constituição do ser social, né? Os políticos e os profissionais de educação fazem apenas a leitura. O que acontece? É que nós não concordamos, né, com a flexibilização, mas também nós sabemos que continuar com um currículo absolutamente rígido, né, também poderia trazer alguns transtornos. Então, como é que nós vamos lidar, né, com a concepção de princípio educativo de base socialista, que é o que tem orientado as nossas discussões, embora haja controvérsias dentro dos próprios institutos, é essa concepção que está, né, em todos os normativos dos institutos federais e nos projetos pedagógicos, né? Então, nós temos um horizonte de médio integrado numa perspectiva de princípio educativo de uma sociedade socialista, numa sociedade capitalista demarcada pela flexibilização, né? E é nessa contradição que a gente vai ter que trabalhar. O que nós podemos fazer, né? Então, tem um princípio educativo que é a nossa utopia, que não corresponde ao princípio educativo do regime de acumulação flexível, que é a flexibilização tal como ela está presente na legislação do chamado novo ensino médio. A outra categoria constituinte, que também é gramsciana, é a da escola unitária, né? A escola unitária seria a generalização para todas as crianças e jovens, né, da escola pública gratuita de qualidade para todos, né? E nessa perspectiva, na perspectiva da formação humana, e não na perspectiva do mercado ou da formação profissional antecipada. Aqui nós também temos uma contradição entre o que é o nosso princípio, né, que é o nosso horizonte, que seria uma escola pública gratuita de qualidade para todos, né, e o que a proposta de legislação nos coloca, que não é uma escola unitária, é uma escola que continua polarizando a formação dos intelectuais e gestores para a acumulação flexível da maioria dos trabalhadores que tem cada vez mais o seu trabalho consumido de forma predatória. Então, nós temos um princípio e temos, de novo, uma realidade que contradita esse nosso princípio, né? Em que pese ainda na categoria trabalho com o princípio educativo, a gente possa navegar melhor por dentro das contradições, na questão da escola unitária não tem como, tá? Porque a escola unitária, desta forma, ela só seria possível num país socialista, né? Em que pese a gente tenha, por exemplo, a experiência da Finlândia, em que a escola fundamental e média é totalmente gratuita para toda a população e com a mesma qualidade, independentemente da classe social a que pertence esse aluno, né? Então, você teria alguns avanços nesse sentido em países mais de natureza mais social-democrata, mas é uma minoria, né? A gente conhece poucos países em que isso aconteça exclusivamente na esfera pública, né? Agora, no nosso país, é uma utopia no sentido de um horizonte a ser um dia alcançado, né? Por quê?
Na verdade, nós não teríamos condições, nesse momento, né, de pensar essa oferta pública, em que pese a gente tenha lutado por ela nos últimos anos. E provavelmente agora, no novo Plano Nacional, ela está contemplada, né, se ele for aprovado assim como ele foi proposto, né? Mas é uma utopia. A gente sabe que condições materiais para que isso aconteça, desde qualificação de professores, número de professores, escolas e tudo mais, é uma realidade muito distante daquela que nós vivenciamos. E a última categoria desse slide é a politecnia, né? Nós temos discutido muito uma formação politécnica, mas eu gostaria de retomar a concepção da Krupskaya de politecnia, né? Porque há uma interpretação da politecnia como ensinar todas as técnicas. Tudo bem, quando Marx escreveu isso, tinham poucas tecnologias de produção. Hoje você tem uma infinitude de tecnologias. Então, pensar em politecnia como trabalhar todas as tecnologias é delírio, né? Agora, pensar como pensa e escreveu a Krupskaya, mulher do Lenin, que a politecnia implica não em aprender todas as tecnologias, mas o domínio intelectual da técnica, aí a gente tem uma categoria epistemológica bastante interessante, né? Então, independentemente da área tecnológica, que seja a área do curso de formação, né, o importante é que o domínio dos fundamentos daquela ciência seja compreendido pelo nosso aluno de tal maneira que ele possa aplicar agora e futuramente, quando essas tecnologias mudem, né? Porque toda ciência tem fundamentos. Se você não trabalha os fundamentos, aí as mudanças tecnológicas, do ponto de vista do trabalho, vão ocorrer a partir de manuais ou de um fazer destituído de reflexão crítica, né? E aí, exatamente o domínio intelectual da técnica, ele vai ser assegurado pela formação básica e pela articulação entre teoria e prática. E nós, né, temos brigado bastante com a nova lei, porque um dos aguamentos que aconteceu na proposta dessa legislação foi o aguamento da formação básica. Tanto que a gente propôs que ela fosse pelo menos de 2.400 horas, e a probabilidade que ela fique em 1.800 horas é muito grande, né? Então, como é que nós vamos trabalhar o domínio intelectual da técnica, né, só com a prática? Sem, não estou dizendo teoria desarticulada da prática, mas a gente tem que ter um adensamento da formação teórica vinculada à prática na perspectiva do domínio intelectual da técnica, e não apenas, né, um fazer repetitivo que foi nos apresentado por um modelo, por um manual, né? Então, acho que aqui nós já temos 3 grandes questões que nós temos que considerar ao pensar por onde vamos andar. Pode passar. O próximo slide. Isso. E aí, né, nós temos alguns pressupostos que nos ajudam a trabalhar melhor com essas categorias. Primeiro, que se eu entendo que a base material que determina o projeto pedagógico, não há distinção entre a reprodução da classe e a sua formação. Então, o campo de constituição da classe é a formação. Formação para que continue classe social, na verdade, precarizada, né? Enquanto que os intelectuais continuam, né, com todas as vantagens da sua classe burguesa e vão ter uma formação diferenciada, né? Então, nós temos que entender que há uma profunda articulação entre o campo que produz a classe social e o campo que a reproduz pelos processos pedagógicos. Tanto que nós temos escolas diferenciadas para os mais pobres, para a classe média, né, e para a burguesia, que vai exercer exatamente os trabalhos mais qualificados nas cadeias produtivas. E aí você já tem, né, o primeiro grande impedimento para a materialização de uma proposta de escola unitária, né? Porque a escola unitária implicaria em você ter uma única proposta pedagógica para todos. Mas, para que isso acontecesse, teria que haver um descolamento
entre a formação e a origem de classe dos nossos alunos, como a Finlândia tenta fazer. É uma única proposta pedagógica para ricos e pobres, né? O que a gente não tem. A gente tem escolas, apesar de todo o esforço dos professores, né, com qualidades muito diferentes. E aí você referenda a questão da reprodução da classe social, né? E a questão do princípio educativo, volto a dizer, é a base material que o define, a partir das necessidades que essa base material tem de formação profissional. No caso que a gente vive do regime de acumulação flexível, a polarização das competências é um fenômeno que perdura, né? E se acentua. Então, você tem cada vez necessidade de menos pessoas com alta qualificação e tem mais necessidade, né, crescente de um número muito grande de pessoas pouco especializadas, né, que têm um mínimo de educação básica que lhes permita trabalhar com os equipamentos e aprender processos de trabalho simplificados, que vão ter a sua força de trabalho consumida predatoriamente ao longo das cadeias produtivas. Então, ao invés de você ter um princípio educativo que reforce a perspectiva da constituição de uma sociedade mais justa e igualitária, no regime de acumulação flexível, o princípio educativo, como ele acentua a polarização de competências, ele vai no sentido contrário. E aí você começa... Perdão, eu no ar-condicionado fico com renite. Você começa a perceber a articulação entre o primeiro pressuposto e o segundo, né, na perspectiva da não democratização, que é típica do regime de acumulação flexível, porque a não democratização favorece a acumulação do capital, né? E aí o último pressuposto é que, se no capitalismo a lógica é a exploração do trabalhador, né, a precarização do trabalho se articula à precarização da formação. Esse último pressuposto é a síntese dos dois pressupostos anteriores, né? Se, na verdade, eu não preciso de uma força de trabalho qualificada para fazer trabalhos precários e mal remunerados e instáveis, né, eu não preciso ter uma formação muito aprofundada. E o pior é que isto vale também para os professores, como eu tenho discutido, né? Se eu preciso formar doutores, pós-doutores e mestres, eu vou ter professores com alta qualificação passando por concursos, né, que são concursos bastante exigentes. Agora, para a formação de uma força de trabalho, que hora vai estar inserida aqui, hora colar, hora vai fazer uma coisa, hora vai fazer outra, né? Se ele estiver precariamente alfabetizado, né, letrado, já está de bom tamanho. Então, também não precisa investir muito na formação de professores. E aí você tem toda uma legislação da reforma trabalhista e você tem uma diretrizes novas de formação de professores que articulam a simplificação da formação do professor, a desqualificação da formação do professor, né, em termos mais massivos, para que ele atenda populações mais pobres que não vão ocupar postos não precarizados ao longo das cadeias produtivas. E, como eu já disse, desde 99, quando eu escrevi um artigo, né, que eu falava que as diretrizes se voltavam para a formação de alunos sobrantes, né, a sobra, o que ora se exclui, ora se inclui, né, nas cadeias produtivas. Hoje, a figura do professor é da mesma forma, né? Você tem também cursos que formam professores sobrantes para alunos sobrantes, né? E não vou me aprofundar nessa questão, que não é o nosso tema, mas exatamente mostrar que tudo isso está articulado, né? Que a ABNC, formação de professores, é a expressão da formação de um professor que vai formar um trabalhador para ter sua força de trabalho consumida predatoriamente. Isso porque esta formação custa pouco, né? Como o capital tem um limite de investimento em alta tecnologia, porque quando a tecnologia é muito cara, ela leva muitos anos para você pagar, então o jeito de comprimir o custo final do produto é você diminuindo o custo da força de trabalho. E aí, de fato, você também diminui o custo da formação dos professores que vão formar
esses trabalhadores. Acho que o panorama geral, né, para a gente poder entender a questão do ensino médio e dos nossos espaços, está posta. Podemos passar para outro slide, né? E aí, né, eu não vou me deter a fazer todas as explicações que eu gostaria, porque eu quero, de fato, abrir para perguntas, e a partir das perguntas a gente poder aprofundar, né? Mas veja, se de fato, no regime de acumulação flexível, o princípio da pedagogia da acumulação flexível é a flexibilização, né? Porque se flexibilizam as relações, os processos de trabalho, os mercados, os produtos, tudo a partir da base microeletrônica, é natural que a gente tenha uma legislação que também flexibilize o ensino médio. E a grande discussão que foi feita com os privatistas, né, que junto com o Conselho de Secretários de Educação articularam a aprovação dessa proposta dita flexível do ensino médio, era a crítica à rigidez das diretrizes curriculares anteriores. Porque pobre dos meninos, tinham que fazer tantas disciplinas e que não servia para nada, né? Enfim, todas as críticas que a gente ouviu esse tempo todo por conta de uma possível obsolescência do conhecimento. Então, a formação básica tinha que ser mais leve mesmo, mais genérica, menos especializada. Então, todas essas críticas nós ouvimos. E a ideia de flexibilizar o percurso do ensino médio atende à necessidade de flexibilização dos processos de trabalho. Exatamente porque eu não preciso de um trabalhador que seja formado com muita qualidade. Basta uma formação mais ou menos meia-boca. E o próprio Conselho de Secretários de Educação entrou, junto com as instituições privadas, nessa discussão, porque nós sabemos, né, da dificuldade que a rede estadual, né, tem para contratar professores. Então, você tem, inclusive, saem muito poucos da universidade, por exemplo, professores de física. É o mínimo, né, que sai. Daí você tem que contratar engenheiros e outros profissionais que dominem a física para serem professores. Então, para a Secretaria de Educação, essa flexibilização, ela significou a redução dos custos de contratação de professores, mas também a redução dos custos de laboratório, de biblioteca, de áreas específicas e tudo mais. Então, eu entendo, né, salvo o melhor juízo, que a integração do Concede aos privatistas na defesa da flexibilização do ensino médio, ela atendeu, antes de tudo, a um interesse de redução dos custos, né, do ensino médio, que favoreceria a aplicação orçamentária das próprias secretarias de educação, né? Então, essa é uma discussão, acho que a gente precisa fazer mais pesquisa para ter mais dados empíricos sobre isso, mas eu tenho essa hipótese, né, de que essa articulação ela ocorreu desta forma. E é interessante porque eu estou fazendo pesquisa pelo CNPq com meus pares, aí, com o meu grupo de pesquisa, a Sandra Garcia, o Gabriel Graboski, o professor Jorge, lá do Rio Grande do Sul, e também o José Clóvis, o Gabriel, o Jorge e a Sandra, né? E nós estamos pesquisando o que acontece em tempos de pandemia. Eu estou indo em escolas particulares. E o que os coordenadores pedagógicos estão desesperados, porque mesmo os professores que têm licenciatura não dão conta da qualidade que as escolas particulares, cujo foco é preparar para o vestibular, e elas vão ter mais alunos, quanto mais elas aprovem no vestibular, que os professores não dão conta. Tá? Chega lá o professor, diz que quer dar aula disso, entra em contato com a proposta da escola, pega o material didático e, segundo várias orientadoras pedagógicas que eu entrevistei, desaparecem, nem voltam mais para dar satisfação. Tá? Então, isso evidencia que também a formação de professores está cada vez mais precarizada e um investimento numa formação de qualidade vai trazer custo para as próprias secretarias de educação. Né? Então, à medida em que a flexibilização da produção acontece, também acontece a fragmentação, né? Acontece a precarização
da formação dos trabalhadores e dos seus professores pela flexibilização dos percursos formativos. Pode passar. O próximo. Isso, né? E aí, o que você tem hoje, né? Que eu comprovei a partir de pesquisa de campo de 5 anos, quando eu estava lá na Fevale, lá na área coreano-calçadista, né? Hoje você tem cadeias produtivas que têm como característica de flexibilização incorporar competências desiguais e diferenciadas para atender uma determinada encomenda. Então, vem lá a encomenda de 50 caminhões de um certo tipo da Volvo, de 50 ônibus biarticulados. Eu tenho um núcleo duro de trabalhadores que eu não demito, porque eles têm alta qualificação e essa qualificação tem um custo para a empresa, mas eu vou ao mercado buscar os trabalhadores com o perfil que eu preciso para fazer um trabalho determinado. Então, eles entram para produzir os 50 ônibus. Acabou a produção dos 50 ônibus, eles são demitidos. E, desta forma, as cadeias organizam as competências que precisa para fazer uma determinada encomenda. E é isso, esta flexibilização, né, no processo produtivo é que acaba gerando a desqualificação da educação desses trabalhadores. Porque com a base microeletrônica, né, o trabalho hard, altamente qualificado, vai ser desempenhado por esse núcleo duro, né, o Harvey trata bem disso, que é bem remunerado, bem qualificado, faz educação continuada permanentemente, né? Agora, o que os trabalhadores vão fazer é uma utilização simplificada de equipamentos e máquinas para as quais eles têm um treinamento rápido e não precisam muito de escolaridade. Né? E é esta flexibilização da produção que acaba gerando, né, uma desqualificação da proposta de ensino médio, porque não precisa mais um técnico com esse nível de qualidade que a gente tinha uns anos atrás. Pode passar. Próximo slide. Tá? E aí vem a questão, né? Que é a questão que inferniza a nossa vida. Né? É possível o ensino médio integrado nesse contexto? Né? Primeiro porque a gente tem que entender que se há uma determinação da base material pela flexibilização, pelo aguamento da formação básica, pelo aguamento da formação de professores e pela despreocupação da formação de um profissional realmente competente, né? Se há essa proposta a partir do mercado, na verdade, essa determinação ela não é mecanicista, ou seja, há espaços de contradição, né? E nesses espaços de contradição, nós vamos ter princípios educativos em disputa. Dentro dos próprios institutos federais, vocês vão encontrar docentes que estão vinculados à defesa de uma formação mais vinculada ao mercado de trabalho e outros que estão mais preocupados com uma formação cultural, científica e tecnológica na perspectiva humana, mas na perspectiva de ter uma fundamentação que lhe permita a compreensão intelectual da técnica, de modo a passar de uma forma criativa e inovadora pelas mudanças tecnológicas que virão. Né? Então, você tanto vai ter, né, dentro do Instituto Federal, professores que defendem o princípio educativo na perspectiva, como o temos defendido desde a criação dos institutos, e vai ter outros que vão defender uma formação mais pragmática, vinculada às necessidades imediatas do mercado de trabalho, o que pode redundar numa formação que seja superada quando vem uma nova tecnologia. Quer dizer, ele só sabe fazer as coisas daquele jeito, porque ele não aprendeu os fundamentos. Né? Então, acho que esse é o dilema que nós vivemos hoje. Mas há esse espaço de contradição. E se há esse espaço de disputa, há possibilidade, sim, né, da construção de percursos curriculares vinculados a uma concepção do ensino médio integrado, desde que a gente saiba trabalhar adequadamente com as próprias cargas horárias ali da legislação, né? Bom, e aí, né, nós temos também,
como consequência das contradições que ocorrem na sociedade, que o socialismo, né, ou a sociedade que a gente queira, ou uma sociedade menos injusta, né, e desigual, tal como a gente tem hoje no Brasil e no mundo, não é uma coisa que vai cair do céu para a terra do dia para a noite. Esta proposta, ela se constrói cotidianamente nos espaços de contradição. Né? Então, quando nós adotamos o trabalho com o princípio educativo na perspectiva da formação humana integral, o que não significa abrir mão de uma formação científica e tecnológica hard, nós estamos contribuindo para a construção de uma outra sociedade. Né? Se nós tivéssemos uma concepção materialista mecanicista, a gente ia cruzar os braços e dizer, olha, com essa legislação eu não tenho nada para fazer mesmo, então eu não vou fazer. Eu vou esperar que um dia ela mude. Né? E a gente sabe que não é assim. A gente brigou, não vai mudar. Então, o que nós vamos fazer por dentro dela? Acho que é aí que estão inscritos os nossos desafios. Né? Bom, e é claro que também tem toda uma situação de possibilidade ou de dificultação da implementação do ensino médio integrado na concepção do trabalho educativo que nós temos, que ela vai depender da correlação das forças políticas que gerenciam, né, e que são dominantes dentro de cada instituto federal. Você vai ter gestões em que vai ser possível avançar na perspectiva da nossa utopia, e você vai ter gestões em que a vinculação ao mercado de trabalho, entendido não como o mundo do trabalho, mas como o mercado estrito sensu, vai ser privilegiada. Né? Então, veja, nós temos que lidar tanto com a contradição que está externa aos institutos, como as contradições internas, né? Pelas próprias concepções em disputa dos nossos professores e do grupo que vai ser eleito, né? Que será o grupo hegemônico, pelo menos por um período, e se não for substituído por outro do mesmo grupo. E aí, né, a questão é a gente se perguntar, a politecnia é de fato uma possibilidade? Eu diria a vocês que eu acredito que sim. Então, podemos continuar. Tá. Então, o domínio intelectual da técnica, né, é possível? Se nós assumirmos isto na perspectiva da ação pedagógica, tá? Tanto dentro das escolas, como dos partidos, como dos movimentos sociais. Eu tenho defendido que a questão da politecnia, nos espaços de contradição, porque a gente ainda não vai ter tão cedo uma escola unitária, a gente não tem a hegemonia do trabalho com o princípio educativo na perspectiva socialista, né? Mas a gente tem um espaço, que é o espaço do planejamento pedagógico de dentro de sala de aula. Né? Então, o que eu tenho colocado é que, nessa perspectiva, o nosso espaço é entender a possibilidade da politecnia enquanto método. Tá? Método que articule teoria e prática, parte e totalidade, a relação entre os fenômenos estudados e o contexto social, político, econômico e cultural onde nós estamos inseridos, né? O desenvolvimento do pensamento crítico, né? Pela relação entre o domínio da teoria e a utilização da teoria para refletir sobre a empiria e, a partir da reflexão sobre a empiria, ressignificar a teoria, é um espaço que a gente domina dentro da sala de aula e que não passa por essas aulas expositivas cansativas, senão, né, por a mediação pedagógica do professor, que leve o aluno ao protagonismo, ao raciocínio, à reflexão, à discussão, à construção de seus próprios significados, para que ele desenvolva uma estrutura cognitiva, modelos mentais, né, que lhe permitam aprender que ele tem que buscar a teoria, olhar essa teoria em relação à empiria, né, e, a partir dessa relação teoria-prática, ressignificar a teoria, né, reproduzindo-a de uma forma mais avançada. Isso é um modelo mental. E quando você, eu sempre digo, liga o botão desse ventilador, dessa espiral, aí você não segura mais esse aluno, né? Porque a partir do momento que ele adquire esse modelo mental,
de dominar a teoria, ir para a empiria, voltar para a teoria e ressignificá-la, ele passa a ter uma estrutura cognitiva que ele reproduz não só no trabalho, mas na sua vida pessoal, nas suas relações sociais e assim por diante. E é isso que a gente pretende, né, quando fala de formação humana integral. Pode passar. Tá? Então, né, a politecnia, dessa perspectiva, ela é possível se ela for entendida como uma articulação de conteúdo e método para desenvolver essas estruturas cognitivas que permitam ter autonomia intelectual e ética, né? E, nesse sentido, o trabalho do professor e a qualificação do professor é fundamental, né? Bom, eu coloquei essa questão até aqui como desafio, né? Porque a continuidade do ensino médio integrado, ela vai depender, né, de nós pensarmos a relação conteúdo-método de um outro jeito, e não apenas mudarmos a estrutura curricular. Porque se nós temos 1.800 horas de formação básica, eu já vi vários institutos, inclusive escolas particulares, que simplesmente jogam a formação básica, que não cabe nas 1.800 horas, para a formação teórico-prática no segundo eixo, entendeu? Então, uma das escolas particulares que eu estou pesquisando entendeu, né, que não podia abrir mão de mais aulas de história no terceirão. Por quê? Pela lógica, né, das 1.800 horas, vai dar uma aula de sociologia, vai dar uma aula de história, então, no ensino médio. Então, né, o que eles fazem? Estão criando laboratórios como se fossem itinerários formativos. Né? Então, usa a carga horária do itinerário formativo para trabalhar laboratórios com oficinas teórico-práticas. Né? E jogam isso na carga horária do itinerário. Aí tem um laboratório de física, um laboratório de química, um laboratório de matemática, aliás, 2, às vezes 3 laboratórios de matemática, e um laboratório, agora no terceiro ano, de história, certo? Então, a gente consegue se mover dentro dessas malditas cargas horárias, dessa concepção horrorosa. Agora, se continuar tudo igual dentro da sala de aula, é suficiente mexer na estrutura curricular? Não é. Tá? Se o laboratório não for, de fato, teórico-prático, se o laboratório de história não trouxer as questões candentes, né, que só podem ser compreendidas historicamente, né, a questão agora aí da guerra de Israel com a Palestina. Você não consegue entender isso longe da história, como nenhum outro tsunami está acontecendo agora. Eu só peguei, né, o que está na moda. Agora, se você não usa história para fazer essa análise, aí também não adianta. E aí é que a perspectiva da prática politécnica do professor dentro da sala de aula, articulando teoria e prática, trazendo os problemas da realidade, criando situações de aprendizagem problematizadoras, para que o aluno pense, reflita, analise criticamente, explicite suas posições, mude as suas posições, leia outros textos, identifique onde estão as controvérsias, né? A gente não vai conseguir ter um processo, né, que é a essência do ensino médio integrado, que é a formação humana integral. Né? E digo a vocês, ela não está apenas na quantidade de aulas, ela está na qualidade, né, dessas aulas, de como elas são trabalhadas. Bom, enfim, né, são 16 e 19, daí eu só estou trazendo provocações para ver as perguntas que vocês têm e a gente poder discutir mais um pouco e aprofundar. Para ajudar, que também está uma trovejação terrível. Aí tem o carnaval e tem a tempestade junto. Perguntas, vamos lá? Colegas, deixem as suas perguntas no chat para que a gente possa repassar aqui para a professora Cássia. Vamos aproveitar os últimos minutos que a professora pode ficar com a gente. Tem um tempo ainda,
né? E eu trouxe bastante provocação. Agora quero saber dos problemas reais que vocês estão enfrentando e sobre o que vocês gostariam de discutir. Gente, eu fiz várias provocações. Vou ficar triste se vocês não perguntarem. Vamos lá, colegas, deixem as perguntas. Eles não podem fazer oralmente também? Não tem como. Tem que ser no chat. Jefferson está dizendo que tem alguns comentários no chat. Talvez a gente pudesse começar com esses comentários. A professora, o nosso coordenador de ensino médio integrado, o professor Felipe, ele está perguntando o que a senhora pensa sobre o uso da EAD no ensino médio integrado. Pois é, né? A gente tem, nós temos sido estimulados, né, pelo uso das plataformas, de modo geral, né? E tanto é que a gente está estudando essa questão da plataformização, que ela veio muito forte com a pandemia, né? Eu não sou avessa ao EAD, tá? Só que eu penso que na formação de adolescente no ensino médio, se a gente for usar a EAD, será em alguns momentos muito específicos, né? Em que possa ter alguma atividade, né, que leve o aluno ao protagonismo e que depois seja discutida na sala de aula, mas eu penso que, né, a gente entrar nessa linha que está posta de um percentual alto de aulas à distância no ensino médio, eu acho que é absolutamente deseducativo. Veja, acho que em alguns momentos, né, onde isso se coloque bem, tudo bem, tá? Mas não com uma carga horária fixa aí de 40% do curso, de 20% do curso. Acho isso um horror. Quer dizer, dá uma disciplina inteira em AD. Né? Acho isso um horror. Tá? Porque aí você corta a questão da discussão do olho no olho, né? Que é a parte mais importante da formação nessa etapa da juventude. Mais perguntas, colegas? Ou comentários que estejam no chat. Que às vezes um comentário vira uma pergunta. Nossa Senhora! Está chegando alguma coisa aqui, professora. Só um instantinho aqui. A Ana aqui, a nossa Estou aqui esperando. está trazendo. Como... Não, peraí, tá? Eu copiei errado aqui, só um pouquinho. A pergunta é a seguinte, professora Cássia, como fazer uma educação inovadora sem se conectar com a realidade do mercado, conversar com empresários, ver tendência e demanda de profissionais que o mundo do trabalho necessita? Pergunta do Daniel. Sim, Daniel. Em nenhum momento a gente se coloca contra essa interlocução com o mercado do trabalho. O mercado do trabalho, ou o mundo do trabalho, é parte do contexto, né, em que a gente vive. A questão, né, é você reduzir a proposta de formação no ensino médio a uma necessidade específica do mercado. Né? Então, agora o mercado está precisando, por conta do tal arranjo produtivo local, de um profissional com perfil X. Tá? Daqui a pouco ele não vai precisar mais.
né? E o que esse menino faz, né? Então, eu tenho sido uma árdua defensora de que os professores saiam da escola e vão para a rua, vão observar as empresas, os processos produtivos, os conhecimentos que estão embutidos nesse processo produtivo, quais são os produtos, quais são as perspectivas de futuro de alteração da produção na perspectiva da inovação. A gente só vai poder fazer, né, um currículo adequado a partir dessa imersão no mercado, mas isso para conhecer, interpretar as necessidades do ponto de vista da nossa concepção, e não para formar profissionais do ponto de vista pragmático, fechadinhos, vinculados a uma determinada esfera ou parte do processo produtivo que as empresas estão precisando nesse momento, né? Então, acho que a gente está com uma situação que ela é bem contraditória. Por um lado, nós temos muitos professores que acabam defendendo, né, a vinculação com as demandas do mundo do trabalho, mas, por outro lado, nunca saíram de dentro da escola para ver como é que as empresas estão funcionando, como é que o setor de serviços ou agro está funcionando, que tipo de tecnologia usa, qual é a base científica dessa tecnologia, quais são as perspectivas de inovação nessas áreas, para que a gente possa trabalhar isso também prospectivamente, né? Para que os nossos alunos aprendam os fundamentos daquele trabalho para que eles possam acompanhar as mudanças tecnológicas, ao contrário de ter uma formação estreita, né, que dá conta de um recorte do trabalho numa cadeia produtiva agora e que daqui a pouco vai desaparecer. Então, não é negar a relação, a nossa inserção no mundo do trabalho para conhecê-lo e interpretar o que é necessário. E sim a crítica, por um lado, ao professor que não vai ao mundo do trabalho e que fica no mundo do conhecimento científico, né? Repetindo, às vezes, uma formação tecnológica que está repetindo há anos, e, por outro lado, você tem gente que vai lá e quer focar no miudinho do mercado de trabalho, né? Então, a crítica que eu faço é nesse sentido. Não é negando a importância dessa imersão no mundo do trabalho, mas sim uma submissão do Instituto Federal às necessidades do mercado. Então, a gente tem que fazer essa diferença. Foi ótima a sua pergunta. Não sei se eu resolvi isso, quer fazer mais um questionamento, eu estou aqui. Professora, nós temos outra pergunta. Como explorar o trabalho como princípio educativo sem cair necessariamente nas necessidades do mercado? Acredito que somente seja possível com financiamento público da educação, a Lúcia nos diz. Pois é, acho que eu concordo plenamente com a segunda assertiva, mas mesmo que você tenha financiamento público, você tem que fazer uma imersão, uma contextualização, né, junto ao mundo do trabalho para ver o que acontece lá fora. Isso aí, fora da escola, né? Acho que é sobre isso que eu falei anteriormente, né? Agora, como eu disse antes, você tem duas concepções de trabalho com o princípio educativo que estão em disputa. Uma é o princípio educativo do regime de acumulação flexível, que passa pelo aligeiramento da formação, partindo do pressuposto que com as novas tecnologias o conhecimento obsolesce muito rapidamente, então você não tem necessidade de uma formação mais rigorosa. Por isso, né, esse aligeiramento da educação básica e essas coisas de empreendedorismo, projeto de vida e piriri pororó, né, que não necessariamente tem a ver com uma formação humana integral, né? Agora, se você está do outro lado, que é a defesa, né, pelo menos a tua crença, do trabalho como princípio educativo na perspectiva, né, de uma sociedade mais justa e igualitária, aí a gente tem que trabalhar, né, como eu falei, pela via da politecnia, para desenvolver a capacidade de analisar o trabalho no contexto que o gerou, com todas as suas dimensões sociais, culturais e econômicas, para que ele se entenda como parte dessas cadeias produtivas, para que ele se entenda também como trabalhador que pode ou não ter a sua força de trabalho consumida predatoriamente, que defesas ele tem
com relação ao conhecimento, ter clareza que ele precisa conhecimento científico para resolver os problemas cotidianos da prática do trabalho. Então, aí sim, né, nos levaria a pensar um planejamento curricular mais adensado. Né? E é interessante que eu crio 5 netos, né? E um deles é muito nerd. E ele conseguiu ser reprovado em projeto de vida o ano passado. Mas uma proeza, né, inimaginável. Alguém super inteligente, estudioso, vai reprovar em projeto de vida. Porque ele achava aquilo uma besteirada tão grande que ele simplesmente se negou a fazer tudo. Eu disse, mas rapaz, pelo menos cumpra essa tarefa aí e ser livre de ser abacaxi. Não. Né? Foi uma resistência homérica. Agora a escola substituiu a professora pelo professor de matemática. E esse menino veio encantado, as aulas começaram essa semana. Ele disse, vó, que fantástica forma como o professor que dava matemática para a gente está trabalhando o projeto de vida. Tá? Então, não que eu acho que tem que ter projeto de vida no currículo, mas se eu sou obrigada a ter, então eu vou trabalhar isso de uma outra forma, como espaço, por exemplo, de compreensão das relações de trabalho e da questão da exploração humana pelo trabalho também, além da perspectiva de que o trabalho qualifica, que o trabalho enriquece, que o trabalho precisa de conhecimento científico, e assim por diante. Né? Então, a gente vai ter que fazer limonada de limão aí e tentar trabalhar essas perspectivas. Agora, de fato, dar cumprimento à proposta, tal como ela está na legislação, é acender uma vela para o trabalho com o princípio educativo na perspectiva do regime de acumulação flexível. Aí é a gente adotar uma formação precarizada para um trabalhador, né, que vai ter a sua força de trabalho consumida predatoriamente. E eu tenho dados de pesquisa de campo sobre essas questões. Né? É muito triste. Professora, nós temos duas outras questões, e aí eu acho que nós encerramos, né, pela sua necessidade de horário. O Renato Souza coloca o seguinte: os atuais PPCs técnicos dos institutos contemplam cursos de 800, 1.200 horas, etc. As unidades de 40 e 60 horas para a quantidade de unidades possibilitam essa reflexão que está sendo proposta? E a outra pergunta é da Ângela, não sei se a senhora quer que eu coloque em bloco, ou a professora prefere responder uma e depois eu faço a outra, pode ser? Acho que sim. Porque essa primeira pergunta, ela realmente me preocupa. Porque uma carga horária muito reduzida não te permite fazer análise, trazer problemas da realidade, contextualização, articular com o conhecimento científico. Né? Eu penso que a gente tinha que aglutinar um pouco mais, né, essas disciplinas, trabalhá-las mais interdisciplinarmente, né, o palavrão, né, para que, de fato, você pudesse ter uma carga horária, uma extensão de tempo maior para reflexão sobre esses problemas. Mas a gente vem de uma tradição positivista, cartesiana, de dividir a ciência num monte de pedacinhos, né, e continuar trabalhando as disciplinas como um amontoado de pedacinhos que não conversam entre si. Acho que um dos grandes desafios que eu trabalho com o princípio educativo, na nossa perspectiva atrás, é você interdisciplinarizar, né? Agregando conhecimentos a partir dos problemas práticos da realidade. A gente cria um currículo disciplinar pela lógica da produção do conhecimento disciplinar. E hoje o mundo exige interdisciplinaridade. Eu não estou negando que você trabalhe disciplinarmente. O que eu estou dizendo é que você tem que articular disciplinaridade com interdisciplinaridade e tentar formar blocos, né, de conhecimentos disciplinares que conversam entre si pelas suas interfaces para não ter que trabalhar 40 horas uma disciplina. Né? Isso aí não dá nada. Mais uma pergunta. A Ângela diz o seguinte: professora, no contexto da IA, eu entendi que aqui IA seria inteligência artificial,
Devemos temer que afete nosso trabalho na busca pelo ensino integral e crítico no ensino médio? Olha, tem coisas, né, no mundo real que elas são irreversíveis. Tá? A inteligência artificial, ela traz muitos benefícios quando usada para o bem, né? Agora, há uma realidade nefasta na inteligência artificial, que é o uso antiético dela, né? E a gente tem inúmeros casos aí na imprensa cotidianamente, e você tem também, né, a questão, eu acho que é de um certo embrutecimento da inteligência. Tá? Eu, por exemplo, às vezes vejo textos que são apresentados por doutorandos, né, em que você percebe nitidamente que aquilo foi escrito por um chatbot, que não foi escrito pela pessoa. Né? Então, aí você tem um problema ético, que é a apropriação indevida de um texto que não é seu. Né? E é interessante que os chats têm uma possibilidade, por conta da riqueza do banco de dados, de citar autores, seguir a BNT, assim, tudo direitinho nos conforme que o texto vem, né, com um caráter científico, quando nem sempre, né, a articulação das ideias ali está clara. Até porque, né, os chats eles não estabelecem relações entre as ideias. Se vocês já leram um texto, já fizeram essa experiência, ele vai citando vários autores e dizendo o que cada um disse. Inclusive os autores que são contraditórios. E, no máximo, eles dizem, oh, tem autores que afirmam isso, papapá, tem autores que afirmam isso, pó, mas não trabalha a relação, entendeu? Então, isso também, até que ponto, né, não vai trazendo um certo emburrecimento, né, um embotamento da capacidade de reflexão, de estabelecimento de relações. Né? Isso a gente está sentindo muito nos cursos de mestrado e doutorado. Né? Então, vem aqueles textos que são mais descritivos e não são textos cuja narrativa evidencia uma capacidade de análise crítica do que os autores dizem a partir da empiria que você pesquisou. Né? Agora, veja aqui no tribunal, por exemplo, eu estava discutindo hoje que nas escolas do tribunal eu oriento projetos de itinerários formativos da formação de juízes e servidores. A gente tem uma realidade nos tribunais que são os processos, né, que da mesma natureza, né? Interpostos por advogados do país inteiro, que põem as mesmas petições em todos os tribunais, aí você junta sobre o mesmo tema 500 processos, 1000 processos. Né? É muito complicado você lidar com todos eles. Agora, né, o tribunal já desenvolveu, né, um sistema, né, que aqui chama de 4D, né, Tribunal 4D, que seleciona todos os processos cuja demanda é a mesma. Então, ao invés de irem 500 processos para a mão do juiz, vai um bloco e ele julga uma vez só. Imagine a economia de trabalho que isso dá. Né? E, normalmente, esses processos massivos, eles são de petições fraudulentas. Tá? Então, assim, você usa a tecnologia a nosso favor, indiscutivelmente. Não tem como abrir mão, né, da inteligência artificial. Agora, daí a você usar um chatbot, como já aconteceu, para que ele elabore uma sentença em cima de um processo, aí é extremamente complicado. Até porque apareceu na mídia, né, um caso de um juiz, eu acredito que ele estava fazendo, não acredito que seja para sentenciar, acho que era para fazer um teste mesmo, em que a sentença era perfeitamente articulada, consequente, bem fundamentada e tudo, mas inventou legislação que não existia. Tá? Então, com número, data, tudo, né, argumentando a favor da decisão. Tá? Então, imagine, né, se não há inteligência humana aí,
quanta bobagem a gente vai fazer na vida. Então, a inteligência artificial, ela é um processo irreversível e ela nos ajuda muito, né? Eu digo para os meus alunos do doutorado, olha, né, para você fazer um levantamento de bibliografia, né, ela é fundamental. Ao invés de ficar lá mariscando, lá na CAPES, né, aquelas 500 mil teses lá no banco de dados da CAPES, do banco de teses, dissertações, o chatbot resolve isso para você, rapidinho, né? Se você quer juntar toda a literatura de um autor sobre determinado tema, em segundos você consegue isso. Meu Deus, aí você ganha tempo para fazer o trabalho que a inteligência artificial não faz, que é o trabalho inteligente. O problema é a gente abrir mão do trabalho inteligente, né? E até eu ouvi de um professor, numa reportagem da Globo News, acho que foi ontem, antes de ontem, que ele ainda disse, a gente não tinha que chamar inteligência artificial, senão burrice artificial, né? Porque o sistema não raciocina, ele só junta as coisas. Professora Cássia, perdão por interromper, mas a gente está preocupado com o seu horário, né? E já é quase 15 para 5, né? 4 minutos. Então, eu só gostaria de adicionar rapidinho também, se a senhora me permite, né, que o Miguel Nicoleles também tem uma discussão muito importante, né, sobre a inteligência artificial, inclusive a gente está tentando, eu estou em contato com ele, a gente está tentando trazer ele para cá para falar sobre isso também, né, que também é um tema que carece de formação aqui, né, então é para sugerir para os nossos colegas que estão assistindo também, né, que sobre esse tema o professor Miguel Nicoleles, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, né? Ele também ele se ocupa em estudar esse tema, né? Então, se alguém tem interesse, né? Tem bastante material no YouTube, né? Em que ele se ocupa em discutir isso, e a gente está tentando trazer ele, vamos ver se vai ser possível, né? Faça referência para mim, que eu também quero ler. Tá certo. Então, professora, eu imagino que a senhora já está no limite do tempo, né? Para que não ocorra nada de errado com o seu voo, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente o seu aceite de novo, a sua presença, essas palavras vigorosas, enfim, toda essa potência que a senhora e dizer que nós estamos à disposição, agradecer pela sua generosidade, né, que mesmo em meio a tanto trabalho, né, a tantas questões aí que a senhora tem, né, para conciliar, a senhora arrumou um tempinho na sua agenda para estar conosco falando desse tema tão importante, tão caro aqui para nós. Então, agradeço imensamente, em nome do Departamento de Formação, do Serfiad, da Proem, né, a sua presença aqui, e deixo, então, para as suas considerações finais, né, que a gente não quer que a senhora perca o voo para casa de jeito nenhum. Não. Passa, por favor, para mim o último slide lá. Tá. Então, aqui, né, quer dizer, as minhas considerações finais, elas estão aqui nesse slide, né? E aí, o que eu coloco aqui? Que a prática transformadora, que é o nosso compromisso, ela exige crítica radical. Né? Radical no sentido de ir às raízes, fundamentar a nossa crítica, né? Com as raízes teórico-práticas, e não delírios idealistas e quixotescos. Porque, às vezes, a gente se deixa levar por palavras de ordem, por movimentos que são só movimentos e que não dão em lugar nenhum, né? Quando, de fato, esse espaço, né, da crítica consistente, radical, ele acaba não sendo adequadamente ocupado, né? Eu tenho discutido com nossos colegas isso. A gente criticou muito a proposta do novo ensino médio, mas a gente não construiu uma proposta substitutiva, né? Então, fica difícil, né? Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem que fazer uma crítica radical. E aí, a partir dessa crítica radical, identificar quais são os espaços de contradição onde a gente possa atuar, né? E aí buscar destruir as condições de exploração, né? Que assolam a formação dos trabalhadores em geral e muitos, né, alunos trabalhadores que nós temos, que às vezes têm que escolher
entre usar o dinheirinho para o transporte e para comer. E nem sempre a nossa política de assistência estudantil tem condições de fazer enfrentamento dessas situações tão dramáticas, né? Então, vamos fazer a crítica radical, vamos identificar os espaços de contradição para procurar destruir, né, essas condições de exploração, o que é uma tarefa extremamente difícil. Agora, a gente tem que ter claro que o próprio capitalismo vai construindo as suas condições de superação, né, com os problemas que ele vai criando para si mesmo. E é nesses espaços que a gente tem que atuar, né? E aí termino dizendo que o otimismo responsável, o compromisso com os que vivem do trabalho, nossa organização, nossa formação permanente no campo do materialismo histórico, nos ajudam a identificar os caminhos, né, do avanço possível. E, para isso, a gente tem que manter a união, os espaços de discussão, a nossa força, a nossa persistência e, principalmente, não perder a utopia. A partir do momento que a gente deixar de acreditar que nós, enquanto coletivo, somos capazes de mudar a realidade, aí melhor comprar o caixão, as velas e já deitar em vida mesmo, que a gente já morreu, né? Então, acho que era esse o estímulo que eu queria dar à nossa organização coletiva, à continuidade das discussões, mas principalmente uma mensagem de compromisso com as nossas crenças, né? Não podemos perder a esperança. E só peço desculpas por fazer as coisas de um jeito mais atropelado, como eu tive que fazer hoje para cumprir esse compromisso e tem que voltar correndinho para casa para cuidar do meu depressivo, né? Então, um pouquinho de atividade acadêmica, um pouquinho de trabalho para garantir o arroz e o feijão, né? E um pouquinho de discussão com meus colegas. E assim é a vida da gente, é a vida real, né? Ela é desse jeito. Então, me desculpe, né, pelo atropelo, mas eu estou disponível para em outros momentos, e sempre para mim à noite é mais favorável, para a gente continuar essa prosa desde aqui online. Tá bom? Maravilha. Abraço a todas e todos. Maravilha, nós não poderíamos encerrar da melhor forma, né? E eu já fico aqui torcendo os dedinhos para que a senhora consiga atender aquele outro convite que eu lhe fiz, né? E desejo tudo de bom, que tenhamos um excelente ano letivo. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco, as pessoas que vieram compartilhar o seu conhecimento aqui, em especial agora a senhora, a professora Cássia, os intérpretes de Libras, o colega Jefferson, que trabalhou para que a gente pudesse ter a transmissão, enfim, todos e todas, alguém que eu tenha esquecido de nominar, aqui a Ana também, que nos ajudou no chat, enfim, todos e todas aqui que ajudaram e que fizeram dessa semana pedagógica algo reflexivo, né? Algo para a gente pensar qual é o nosso papel enquanto servidor público, né? Todos e todas que fizeram as formações com a gente. Então, encerramos. Desejo tudo de bom. Aí, boa viagem, professora. Bom feriado de carnaval. Aí está começando o feriado, né? E que tenhamos um excelente ano. Grande abraço. Um bom ano para todas e todos. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Encerramos, então.